Nós estamos aqui refletindo um pouco sobre a carta do apóstolo Pedro aos crentes que estavam dispersos em 5 regiões da hoje Turquia, da Ásia Menor. E nós estamos andando numa exposição em busca daquilo que ele queria dizer para nós, dizer para aqueles crentes. E nós temos caminhado no primeiro programa desta série dentro de uma tentativa de trazer luz do Espírito Santo para a leitura do texto bíblico. O apóstolo Pedro disse, bendito, no versículo 3 do capítulo 1, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. E aí ele começa a elencar uma série de características que formam essas características formam o caráter do cristão. E ele fala num ponto que nós somos guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se nos últimos tempos. A partir da vinda do Senhor Jesus Cristo, nós estamos vivendo os últimos dias, segundo a revelação bíblica. Ali no Pentecostes se instaura aquele período que é chamado os últimos dias da realidade do ser humano sobre a terra. E o crente precisa descansar nessa poderosa proteção de Deus diante das lutas deste mundo. E o apóstolo diz que neste mundo nós vivemos com grandes problemas, mas temos que ter uma condição de alegria para que, embora a vida traga várias provações, produzindo a prova da nossa fé, nós precisamos exultar. Ele diz assim, nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Nós estamos num mundo caído, num mundo que jaz no maligno, num mundo em que existem muitas pressões de todos os lados, mas ele diz, nisso exultais, embora nós vamos exultar na salvação que nos foi dado, embora no presente, por breve tempo, por mais que a pessoa viva, o tempo aqui é muito curto. E se necessário, sejais contristados por várias provações. Os homens usam fogo para purificar o ouro. Deus usa provações para distinguir entre a fé genuína e a fé superficial. Algumas pessoas que se declaram cristãs vivem uma vida muito rasa. As suas raízes são muito superficiais. Quando vem uma seca, quando vem uma dificuldade, murcham. Essas pessoas perdem o viço, perdem a alegria. E as provações, elas servem para distinguir aqueles que têm raízes profundas,
que são plantados, como o diz o Salmo 1, a planta perto de águas, onde dá o seu fruto por todas as estações. É aquele que se nutre nas profundezas de Deus. Então nós temos provações que servem para separar aquele que se declara cristão, mas não é uma fé genuína, é uma fé superficial. Os homens consideram o ouro como algo de muito valor, mas ele está perecendo, ele está aí, ele perde valor. Agora, a fé é de maior valor que o ouro e durará mais tempo do que a criação. Uma pessoa pode ter muito dinheiro e de repente perde tudo. Mas aquele que tem fé verdadeira, em meio às tribulações, às dificuldades, ele permanece ali forte, confiante. O teste da fé resultará em louvor e glória e honra quando Jesus voltar. Nós seremos provados neste mundo, mas aqueles que confiam no Senhor, estes são, como diz o Salmo, como o Monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. O apóstolo Pedro diz que esta fé precisa ser provada para que, uma vez confirmado o valor da nossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. No mundo tereis aflições, no mundo passais por tribulações. Mas tem de bom ânimo, disse Jesus, eu venci o mundo. E uma vez confirmado o valor da nossa fé, que é muito mais valorosa do que o ouro perecível, mesmo aquele apurado por fogo, que tudo redunde em louvor e glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Pedro tinha visto Jesus. Ele tinha convivido com Jesus. Os seus leitores não. No entanto, por meio da obra de Deus, seus leitores amavam a Jesus. E como é que eles amavam? Amavam pela fé. Eles conheciam o Senhor Jesus pela fé. E é isto que precisa acontecer com cada um de nós. Pelo meio da palavra de Deus, crendo nela, nós amamos a Jesus. A quem, Pedro diz assim, a quem não havendo visto amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. Aqueles cristãos do tempo do apóstolo Pedro estavam passando por uma perseguição tremenda. O Império Romano estava matando aqueles que confessavam Jesus Cristo como Senhor. César era chamado de Kyrios, que era o Senhor. E quando um cristão dizia que Kyrios era Jesus, eles eram mortos. Eles queriam que os cristãos dissessem Kaiser Kyrios, César é o Senhor, mas eles diziam Christos Kyrios, Jesus é o Senhor. E mesmo não vendo, eles amavam o Senhor.
E crendo no Senhor, eles exultavam com alegria indizível e cheia de glória. Pela fé no Cristo ressurreto, eles se regozijavam com uma alegria inexprimível e cheia de glória, experimentando o sabor do céu na terra. É isto que nós precisamos ganhar, esta dimensão de que o mundo é perecível, que mesmo que tudo que nós amealhemos, que tudo que nós conquistemos, tudo isto passa, mas existe uma realidade que não murcha, que não mancha, que não perece. E esta realidade é a riqueza maior que cada pessoa pode ganhar. Eu tenho algumas coisas, mas eu não posso ter o meu amor nestas coisas. Eu posso usá-las, elas podem ser úteis, elas podem ser proveitosas para alguns proveitos mesmo, para alguns objetivos. Porém, elas não podem exercer o domínio na minha vida. Nós não vemos Jesus fisicamente, mas pela fé no Cristo ressuscitado, eles e nós precisamos aprender a regozijar com alegria, cheia de glória, experimentando o sabor de Deus, o sabor do céu, vivendo neste mundo caído. As provações neste mundo são normais. As provações na terra são normais. Um dia a salvação prometida será realizada. E Pedro nos diz no versículo 9, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Eu já fui salvo no meu espírito. Eu estou sendo salvo na minha alma. E eu serei salvo no meu corpo. A salvação no meu espírito me deu vida por meio da morte e ressurreição de Cristo. A salvação da minha alma, ela acontece no dia a dia, pela vida de Cristo que se manifesta em mim. E a salvação do meu corpo será quando o Senhor voltará, quando o Senhor voltar. Eu receberei um corpo glorificado. E aí se completará o propósito de Deus pelo qual Jesus Cristo veio a este mundo. Nos versículos de 10 a 12, Pedro se detém sobre a palavra salvação e os profetas do Antigo Testamento que se maravilhavam com a graça de Deus. No versículo 10 ele diz, foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada. Os profetas do Velho Testamento, eles estavam falando de algo que ia acontecer, que era a manifestação de Jesus Cristo neste mundo e o propósito da salvação que viria para aqueles que crescem. Os profetas fizeram buscas, indagações cuidadosas, porque não entendiam quem cumpriria as predições ou quando ele viria e que pessoa ou hora iria acontecer isto. Eles fizeram muitas indagações. No entanto, eles entenderam que por meio da superintendência do Espírito Santo,
Eles estavam escrevendo previsões sobre os sofrimentos do futuro Messias e sobre as glórias que se seguiriam. Eles estavam escrevendo da obra que iria acontecer com Cristo Jesus e com a consequência da glória que seguiriam a sua morte e ressurreição para aqueles que crescem, que é a libertação de nós mesmos, a libertação de nossa culpa, a libertação de nossa vergonha, a libertação do nosso medo, nós sermos cheios de esperança num mundo caído. Isto é tremendo. Eles, diz o texto bíblico, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que eles estavam ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiriam. Eu imagino Isaías escrevendo o seu livro e falando de coisas que ele não entendia, que era usado pelo Espírito Santo a respeito daquele que viria, assumiria a culpa, o pecado da humanidade, não só do povo judeu, mas também dos gentios, de todos aqueles que viessem a crer. E eles descrevendo a respeito de Cristo, do seu sofrimento, da sua morte. O capítulo 52 e 53 de Isaías claramente mostram, aqueles dois capítulos, a obra vicária de Jesus Cristo e depois a glória que viria, que adviria desta sua encarnação e desse seu sacrifício. Os sofrimentos têm que vir antes da glória. Não existe possibilidade de sermos glorificados sem passarmos pelo sofrimento. O próprio Cristo é pelos sofrimentos e depois vem a glória. Os profetas também entenderam que não estavam escrevendo essas coisas para si próprios, mas para aqueles que seguiriam muitos anos depois deles, aqueles que viriam depois deles. O último profeta, Malaquias, viveu 400 anos antes de Cristo. Então eles estavam profetizando de algo que iria acontecer e que nós precisamos agora entender que o que Cristo veio fazer é realmente muito grande. A eles, diz a palavra de Deus, foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros. Pedro está dizendo aos crentes, para vós outros, e aqui nós dizemos para nós também, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregam o Evangelho. Coisas essas que anjos anelam perscrutar. Olha só, os anjos não têm a noção da grandeza da redenção, que foi dada para você e para mim. Uma obra de transformação de nossa vida, de mudança de nossa história. Nós que somos marcados pelos pecados, pelos traumas, pelas traições da vida, precisamos ser transformados. Precisamos ser mudados de dentro para fora. Precisamos receber a revelação do Senhor. O Evangelho foi declarado, acompanhado pela obra do Espírito, e essa salvação é algo que os anjos
anelam, anseiam por examinar. Mas você pode, e você pode experimentar. Você pode experimentar essa tão grande salvação. Os anjos não caídos não precisam de salvação. E os anjos caídos, os demônios, são confirmados na maldade. Eles aprendem sobre salvação observando os crentes terrestres ganhando uma salvação. Por isso eles têm muita inveja e há muita luta espiritual nesse campo. Mas você e eu temos a graça do Evangelho. E nós podemos não só perscrutar, não só examinar, não só fazer uma avaliação, nós podemos crer. E quando cremos, oh graça, somos transformados, somos mudados. E é isto que este programa tem como finalidade, anunciar o Evangelho para que as pessoas ganhem a dimensão de uma nova vida. Não é para você pertencer a esta ou aquela igreja. Nós não estamos aqui querendo que alguém mude da sua igreja para a nossa igreja. Aliás, nós não temos igreja. Só quem tem igreja é Jesus Cristo. Ele disse, eu edificarei a minha igreja. E nós precisamos de uma experiência real de salvação de nós mesmos. E é isto que o apóstolo Pedro está nos mostrando nesta carta. Nós terminamos aqui este primeiro ponto e no próximo programa, se o Senhor assim permitir, nós vamos continuar olhando esta carta para que a verdade do Evangelho seja recebida, seja internalizada e que nós vivamos uma vida real no Evangelho de Jesus Cristo. E desejo de coração para coração que você experimente das insondáveis riquezas de Cristo. Até o nosso próximo programa.